Essa aqui é a parte 2 da esposa de 1200 anos atrás. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição. No vídeo anterior, o protagonista tinha perguntado para ela se ela conhecia Lin Bai e também Gin Huai. E assim que ela escutou esses nomes, ela finalmente demonstrou uma reação. Ela pergunta ao protagonista se ele realmente conhecia aquelas pessoas e pergunta aonde é que eles estão. O protagonista responde que provavelmente eles já devem ter virado pó há muito tempo. Antes que a conversa pudesse continuar, alguém grita do lado de fora, avisando que a comida já havia chegado. No mesmo instante, a garota saca sua espada e entra em posição de combate, perguntando quem é que estava ali. O protagonista rapidamente pede para que ela se acalme. Ele explica que é apenas entregador trazendo comida e que não havia nenhum perigo. E além disso, pede para que ela dê um passo atrás para que ninguém a visse. A garota pergunta se aquela pessoa era uma espécie de servo, mas o protagonista responde que não era apenas alguém fazendo uma entrega. Logo depois, o entregador entrega a marmita. O protagonista agradece. A garota até estranha aquela palavra e pergunta o que era uma marmita. Então o protagonista pergunta se ela estava com fome e a convida para comer junto com ele. Ela apenas agradece a gentileza, mas recusa o convite. Enquanto observa tudo ao redor, a garota faz outra pergunta. Ela quer saber por que todas as pessoas daquele lugar cortavam o cabelo e pergunta se aquilo era algum tipo de punição ou exílio. O protagonista fica sem saber como explicar. Então ele apenas responde que aquele era um costume da região e que as pessoas simplesmente usavam o cabelo daquele jeito. A garota comenta que, quando chegou, havia observado as pessoas do lado de fora durante um tempo. Ao ouvir isso, o protagonista leva um susto. Na cabeça dele, a chuva tinha começado fazia poucas horas, ou seja, ela já estava ali desde o início. Ele até imagina o desastre que poderia ter acontecido. Para alguém que sacava a espada por qualquer motivo, bastava um pequeno mal-entendido para provocar um verdadeiro massacre. Por sorte, nada disso aconteceu. Enquanto come, o protagonista pergunta se realmente ninguém a viu. Ela responde que não, porque ficou escondido na escuridão o tempo todo. Aquilo alivia um pouco o protagonista. Mas logo a garota lembra que ele ainda não tinha respondido completamente a sua pergunta sobre os cabelos. Sem ter explicação melhor, ele apenas reforça que aquilo era um costume local e que nem sempre os costumes precisam de um motivo específico. Depois disso, ele oferece um pedaço de hambúrguer, dizendo que ela provavelmente nunca tinha provado algo parecido. A garota até fica encantada com a aparência da comida, mas mesmo assim recusa por educação, apesar de claramente estar com vontade de experimentar. Então o protagonista oferece uma lata de refrigerante, explica que aquilo era uma bebida doce e que ela provavelmente nunca tinha provado. Só que a garota interpreta aquilo como a pior forma possível. Ela segura a espada e pergunta se ele estava tentando desprezá-la. O protagonista explica que não era isso, ele só queria oferecer comida. Inclusive, aproveita para explicar que aquele alimento se chamava hambúrguer, só que no meio da conversa, ele acaba derrubando a lata de refrigerante. Assim que a bebida começa a saltar bolhas, a garota imediatamente fica em alerta. O protagonista já começa a suar frio, com medo de que ela entendesse tudo errado. Explica rapidamente que aquilo não era um veneno, mas apenas uma bebida gasificada. Mesmo assim, ela continua encarando ele. Então o protagonista pega a lata no chão e bebe um gole, para provar que aquilo era completamente seguro. Mesmo assim, ele continua apreensivo, imaginando que ela ainda pudesse obrigá-la a beber o refri do chão, para provar que realmente não havia veneno. Já sem paciência, ele pede para que ela pare de ficar sacando a espada a todo momento. Também relembra que ele é um cara legal. Se tivesse mais intenções, simplesmente teria deixado ela do lado de fora para enfrentar a chuva sozinha. Além disso, ela ainda tinha assustado o melão do inverno, seu gato. Naquele momento, o protagonista chega em uma conclusão que só existia 3 maneiras de lidar com aquela garota violenta. A primeira seria enganá-la para sair do apartamento e deixá-la se virar sozinha lá fora. Na cabeça dele, ela provavelmente acabaria passando fome, congelando de frio. No máximo, apareceria nas notícias alguns dias depois. A segunda opção seria chamar a polícia e deixar que eles resolvessem o problema. Provavelmente, o caso seria algo completamente absurdo, já que aquela garota tinha vindo da sociedade de 1200 anos atrás, que de repente estava vivendo em uma sociedade moderna. Havia muitas coisas que poderiam ser estudadas sobre ela. O problema é que a polícia provavelmente pensaria que ele estava brincando ou que havia
havia alguma coisa errada naquela história. E o pior poderia acontecer quando a polícia começasse a fazer perguntas para ela, onde ela morava e se conhecia ele, e tentasse levá-la. Se isso acontecesse, provavelmente tudo acabaria em uma carnificina. Então, a terceira opção seria simplesmente observar aquela garota. Afinal, tinha uma garota ancestral bem na sua frente, dentro da própria casa, segurando uma espada como se fosse completamente normal. Como ele poderia simplesmente deixá-la ir embora, mesmo que ela gostasse de sacar a espada o tempo todo? Além disso, ela era uma pessoa de 1200 anos atrás. Então, provavelmente conhecia coisas que ele nem conseguia imaginar. Uma coisa é certa: embora ela fosse uma pessoa ancestral de 1200 anos atrás, o protagonista tinha certeza que ela não era uma pessoa comum. E se abandonasse aquela garota de 1200 anos atrás, não importava se ela acabasse presa, sobrevivendo por sorte, ou fosse acolhida por outras pessoas. Ele definitivamente se arrependeria muito depois disso. Afinal, a cena parecia ter saído diretamente de um livro de manhwa e estava acontecendo bem na sua frente. E como ele poderia deixar uma oportunidade dessa passar? Só de pensar nisso, ele fica animado. Então ele pega o taco e tenta fazer com que ela experimente um pouco. Mesmo estando claramente curiosa e querendo provar, a garota continua recusando. Em seguida, ela olha para a comida e pergunta o que era aquilo. O protagonista explica que aquilo era comida e pergunta se ela queria que ele experimentasse para provar que não tinha veneno. Ela aceita a ideia, então ele dá uma mordida primeiro. Na cabeça dele, começa a imaginar que, se ela não gostasse daquela comida, provavelmente seria o fim dele. Por causa disso, acaba desistindo da ideia e fala que talvez o corpo dela não consiga lidar com aquele tipo de comida. Então decide preparar uma tigela de arroz. Depois de provar o restante da comida, percebe que a garota continua com uma expressão extremamente séria. O protagonista então tenta descobrir se ela sabe onde está e pede para que ela se sente, já que ficar em pé com uma espada na mão deixa ele bastante assustado. A garota coloca a mão no sofá antes de finalmente sentar. Enquanto observa aquela cena, o protagonista fica morrendo de vontade de pegar o celular e tirar uma foto. Enquanto isso, a garota começa a analisar tudo ao seu redor. Mesmo sem entender praticamente nada daquele mundo, ela já tinha percebido uma coisa: o homem na sua frente tinha tentado oferecer o guarda-chuva para ela e também tentado alimentá-la, mas aquele lugar era extremamente estranho. As pessoas também pareciam estranhas, principalmente as comidas que comiam, objetos que usavam. Por isso, ela decide continuar tomando cuidado. Então aponta para algumas coisas que estavam ao seu redor e pergunta aonde estava. O protagonista tenta explicar que aquilo era a cidade de Yang, só que percebe que explicar toda aquela situação seria complicado demais. Ela pergunta se ele conhecia Linbai e se sabia onde estava. Antes de contar a verdade, ele pede para que ela não se assuste e também pede para que ela deixe a espada de lado, porque estava tremendo de medo só de vê-la segurar aquilo. Dessa vez a garota aceita e coloca a espada sobre a mesa. Ela deixa claro que não importava onde aquele lugar ficava, tudo que ela queria era voltar para sua casa. Explica que